Nem todo sonho, né, é um sonho profético, é a linguagem de Deus. Nós precisamos entender que os sonhos foi um dos meios que Deus criou de falar conosco. Se a gente pegar as escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus falando em sonhos. Eu entendo que os sonhos é uma linguagem universal de Deus. Então Deus ele consegue tocar a todos com sonhos, né? Então, por exemplo, se eu não orar, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se Deus quiser me tocar, eu posso rejeitar o toque de Deus, né? Se Deus quiser me visitar, eu posso rejeitar a visitação de Deus. Mas dentro da dimensão dos sonhos, não. É uma linguagem universal. Por isso que Deus toca tanto aquele que tem aliança com ele, como aquele que não tem. Tanto cristão como aquele que não é cristão. E a gente vê isso nas Escrituras. Então, os sonhos de Deus, eles são carregados de alerta. Eu costumo dizer que todo sonho de Deus é um sonho que te chama para algo. Ele desperta você para algo. Então, nós temos manifestações que nós chamamos de sonhos, como sonhos carnais, né? Sonhos de barriga cheia, que a pessoa vai lá, come aquela feijoada para quem gosta, misericórdia, né? E ela vai dormir. Aí ali ela tem um sonho, né? O cavalo pendurado na árvore, de repente a árvore está voando sem pé, sem cabeça. E ela acredita que aquele sonho é um sonho profético. Então, assim como o Senhor tem vivido esses dias sobre sonhos, tem recebido pessoas solicitando, né, ao auxílio para interpretar sonhos, o Senhor tem visto que muitos sonhos não são proféticos. Todo sonho profético ele é carregado de uma revelação, tá? Todo sonho profético. Então Deus ele fala na dimensão dos sonhos através de códigos. Todo sonho profético ele pode ter três manifestações: ou símbolos, ou códigos, ou enigmas. Se o senhor for ver o texto de Daniel, vai dizer que Daniel ele foi habilitado pelo Senhor para discernir todos os símbolos, códigos e enigmas e ter as revelações. Então, dentro dos sonhos proféticos, nós temos os sonhos que vêm de Deus, nós temos os sonhos que, na verdade, são sugestões, que são os sonhos da carne, que aí vai vir por causa de preocupação, do muito pensar, como diz a palavra, e nós temos o que nós chamamos de pesadelos, que são sementes malignas dentro da dimensão dos sonhos. Igual você tem no seu canal, né, muita explicação sobre sonhos, né, e lives sobre sonhos e vídeos. Então, com certeza, deve chegar muitas pessoas pedindo a interpretação dos seus sonhos. Na hora que você lê sobre um sonho, você já sabe ali, quando você está lendo, para interpretar, esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Você já tem esse discernimento apurado na hora que você está lendo, ó, isso aqui não é de Deus. Pastor, às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes tem sonhos que não faz sentido nenhum, mas é um sonho profético. Agora existem sonhos que parecem fazer sentido e não são, né? Dentro da dimensão dos sonhos, nós temos os sonhos e nós temos as visões noturnas. Você sabe qual que é a diferença delas? A visão noturna é aquele momento que você deita para dormir e que você sonha e que você entende exatamente tudo aquilo que aconteceu lá dentro do sonho. E aí você desperta e você diz assim: eu não sei se eu estava dormindo ou acordado. Isso é uma visão noturna. Esse tipo de manifestação não precisa-se de uma interpretação, porque ele por si só já traz o significado. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim: tive um sonho, nesse sonho Deus me usava para curar os enfermos. Isso não precisa de uma interpretação, porque o sonho por si só já revela. Agora, os sonhos proféticos, eles são carregados de símbolos. Então, quando a gente vai ler um sonho, quando eu vou ler um sonho, eu busco discernir no espírito. Então, eu não rejeito um sonho de primeira, né? Agora, tem momentos que a pessoa vem contar o sonho, e aí você percebe: opa, vem no seu espírito. Isso daqui não é um sonho profético, né? Tem muitos sonhos que realmente não fazem sentido nenhum, porque não tem uma origem profética, não tem uma voz de Deus ali. Os sonhos ele vai fazer exatamente como a profecia: edificar, encorajar e consolar. Então tem sonhos que não entram nesse crivo. Que aí nisso você já percebe que não é um sonho profético. Encorajar, Consolar e edificar. E, então vamos entrar no aspecto de pesadelo. Sim. Todo pesadelo é do que? Da carne? A fonte é o diabo? Ou pode vir de Deus algum pesadelo? Essa pergunta é boa. Eu sei onde o senhor quer chegar. Pastor, eu entendo assim: todo pesadelo tem origem maligna. Tá?
Eu trato o pesadelo como sementes malignas dentro da dimensão dos sonhos. Porque qual que é o foco de fato do pesadelo? É levar a pessoa ao nível de opressão, de medo e de aflição. Eu sei que existem pessoas que entendem que o pesadelo pode vir de Deus também. Por quê? Porque ele vai gerar um peso, um alerta. Mas se a gente parar para ver o livro de Jó, nós vamos entender que, de fato, os sonhos proféticos trazem um peso. E a palavra vai dizer que, quando Deus ele traz os sonhos, ele gera o quê? O aterrorizar. Esse aterrorizar é gerar temor. Mas o pesadelo em si, ele tem origem em fontes malignas. Tá? São sugestões, são invasões do inimigo dentro da dimensão dos sonhos. Se a gente parar para observar, nós vamos entender que quem criou a dimensão dos sonhos foi o próprio Deus. Quem criou foi o Senhor. Através da visão, o Senhor se revela. Através dos sonhos, ele se faz ser conhecido. Então, sonhos é uma dimensão onde Deus estabeleceu. O único que pode, biblicamente, estabelecer um sonho, liberar um sonho sobre a vida de alguém, é somente o Senhor. Todo o resto são sugestões dentro dessa realidade. Que aí entra como invasores. E aí entra o pesadelo também. É igual o terror noturno. Se o senhor parar para observar, a maioria das pessoas que sofrem, né, dessa parte de terror noturno que é causado por um espírito maligno são as crianças. E toda vez que você vai perguntar para elas o que elas viram, a aparência é sempre a mesma. Não tem forma, não tem formato. Mas é sempre algo escuro, algo preto. É sempre um vulto. Mas como que é? É pontudo, é imagem sem sentido, o seu formato, terror noturno. Então, normalmente, as crianças são atingidas por terror noturno. Os adultos por pesadelo. E o senhor vai ver que todo pesadelo, a pessoa, na grande maioria das vezes, ela já acorda transmitindo aquilo que ela está recebendo naquela dimensão que ela está sendo afligida. Então, o pesadelo, ele se torna o meio de uma pessoa ser aprisionada por espíritos da maldade. É interessante que hoje mesmo recebi uma... Agora eu não lembro direito, que parece que ela estava sonhando morrendo ou sendo enterrada, tipo... Estava morrendo ou estava sendo enterrada, mas nesse sentido de morte, né? Uhum. E ela acordou naquela aflição e sem força. E eu falei, o que você fez? Porque é interessante que as pessoas têm uns pesadelos e que é a sua interpretação. E eu penso assim, se é um pesadelo e se é maligno, você não precisa de interpretação, você precisa repreender. Estou certo disso ou precisa fazer o que mais? Se a pessoa teve um pesadelo e aquilo deixou ela angustiada, ela está se sentindo mal depois do que acordou por causa do pesadelo, o que a pessoa deve fazer? Então, pastor, mergulhando sobre sonhos, existem sonhos proféticos que ele vem com um alerta de livramento. E muitas das vezes a gente caracteriza ele como um pesadelo. Aí você precisa desenvolver o discernimento, né? Principalmente o discernimento de espíritos. Porque uma coisa é você ter pesadelo, outra coisa é Deus estar mostrando para você que algo está se levantando contra a sua vida, que o inimigo está tramando contra a sua vida, né? Então a gente precisa discernir isso. Quando é pesadelo, você vai repreender, né? Você vai repreender. Mas como que eu chego para esse lugar, nesse lugar de discernir? Todo discernimento começa primeiro na intimidade. Eu costumo dizer que não existe impartição de discernimento. Porque o discernimento, você vai entender a voz de Deus, o que é e o que não é, quando você tem intimidade com ele. Os sonhos é a mesma coisa. Então, pesadelo nós repreendemos, né? Isso a gente foi ensinado a repreender muito bem pesadelo. Ah, tive um sonho estranho ali, repreende. Mas a gente não foi ensinado a parar para discernir os sonhos proféticos. Então, pesadelo você repreende, de fato. Se posiciona. Não precisa nem interpretação, é repreender. Não, o pesadelo por si só, o pesadelo ele é carregado por opressão, por aflição. Normalmente, quando você tem um pesadelo mesmo, o senso que você tem, na grande maioria das vezes, é de morte, que é o que o senhor relatou agora. E as cores dentro dos pesadelos são cores mortas, são consideradas cores mortas. Isso é um pesadelo. Você pode ter um sonho profético de Deus trazendo um alerta do diabo se levantando contra a sua vida, né? O diabo tentando tramar contra a sua vida. Mas você consegue ver alguns elementos dentro dos sonhos proféticos. Os sonhos proféticos eles têm cores nítidas, são vivas.
Então você consegue perceber. Então o que a gente precisa fazer é isso, é discernir o que é pesadelo, o que é a voz de Deus trazendo alerta. Porque a palavra diz que Deus ele usa os sonhos para trazer livramento para o homem. Deus aparece para Abimeleque no sonho e fala assim, ó, tu devolve a mulher do cara aí, que senão você vai morrer. Não foi um pesadelo. Foi o próprio Deus trazendo um alerta para ele. Então, a gente precisa entender e aprender a discernir isso. E como que eu consigo discernir? Começa na intimidade. Oração. Na oração, sempre. Acho que esse é o problema, pastor Caio. O povo não ora nada. O povo não ora nada assim, alguns, né? Porque eu sei que alguns que assistem aí são homens e mulheres de oração. Não, Mas, os inscritos aqui do podcast oram. os inscritos do canal são homens e mulheres de oração. Mas tem alguns que não oram nada e quer ter revelação, quer tudo, fica mais difícil, né? Sim. Fica mais difícil. Pastor Caio, e você, no outro programa, você falando sobre transferência de unção, é possível Deus transferir algo de unção através de sonhos? E se você já teve essa experiência, conta aí como foi. Pastor, eu tive uma experiência acerca de transferência através de sonhos. Eu entendo que Deus ele libera sim na dimensão dos sonhos sobre as nossas vidas. Então, nós temos, no livro que nós escrevemos, colocamos lá as fontes dos sonhos, né? Tipos de sonhos que acontecem no caso. Nós temos sonhos de alertas, temos sonhos de cura, sonhos de libertação. Quantas pessoas sonham sendo libertas e quando elas despertam, elas estão libertas? Curadas também. Sonhos de direção, sonhos de instrução. E nós temos também os sonhos de impartição. Eu tive um sonho com um profeta lá dos Estados Unidos, que ele é muito usado em sinais. Parece muito a materialização de pedras preciosas no ministério dele. Agora me fugiu o nome dele, mas... É o Green? Já... Green, não sei o que, Green. Não, é o Miles, acho que é isso, Joshua Miles, né? Então assim, eu tive um sonho uma vez, eu tava orando, e eu falei, Senhor, eu preciso receber algo novo, quero desatar no meu ministério. E aí eu tive um sonho que esse homem aparecia na minha frente. E ele olhava pra mim e falava bem assim, trouxe uma pedra preciosa pra você. Estende as mãos. Aí eu estendia a mão. Aí ele colocava. Só que quando ele colocava e eu olhava para as minhas mãos, aquelas pedras começavam a multiplicar. Aumentava. Eu olhava assim, eu falei, e agora? Não para. E quando eu fazia assim, começava a cair das minhas mãos as pedras preciosas. Eu olhava para ele e eu falava, como é que faz isso daqui para parar agora? E ele falava assim, não, só vai aumentar. E aumentava, aumentava e aumentava. Aí eu falei, tá, mas eu vou passar o resto da vida com isso daqui, porque eu não tava entendendo. Eu achei que toda vez que fosse abrir a mão ali, ia cair essas pedras. E aí ele olhou pra mim e falou bem assim, essa é a ativação que você queria. Depois daquele dia, os sinais começaram a acontecer de forma mais intensa. Então o sinal ali daquele sonho, aquela impartição que eu recebi, não era só das pedras preciosas, porque ele não carrega só isso. Ele carrega a manifestação de pó de ouro, óleo vertendo nas mãos, até mesmo um arrebatamento de espírito. Ele conta a experiência que ele estava ministrando num culto, e Deus arrebata ele para outro país. Durante o culto ali ele foi arrebatado, ele se via em outro país pregando. E era um país, se não me engano, era na China. Ele pregava, milagres aconteciam, e ele dava o cartão pro pastor. Pastor, esse daqui é o número do meu telefone, meu e-mail. Depois o senhor me manda o testemunho. E ele, amém. E ele voltou desse arrebatamento. Ele olhou e estava na igreja. De repente ele está em casa, depois daquele culto, chega um e-mail para ele. O pastor agradecendo por ele ter ido lá naquele país, pregado o evangelho, contando os testemunhos. Ele pegou e falou, quando que eu estive aí? Ele falou, não, você esteve aqui faz uma semana. E ele tentando, mas como que eu estava lá? Aí o pastor chegou e mandou as fotos para ele. Ele, Senhor, mas como assim? Eu não fui lá. Aí o Senhor fez ele lembrar do arrebatamento. Então, dentro da dimensão espiritual, principalmente na dimensão dos sonhos, Deus traz impartição. Existem pessoas que elas sonham com seu líder ou aquela pessoa que ela admira a unção. Ali é Deus trazendo um liberar de unção sobre a vida dela. Porque Deus ele sempre vai direcionar você dentro do sonho para a unção que você respeita. Então, quando você sonha sendo ministrado por alguém, é sinal que aquela unção você respeita. E se for um homem de Deus ou uma mulher de Deus muito usado, mas não já partiu,
seja há pouco tempo ou há muito tempo, igual John D. Lake, que tem, eu acho que mais de 100 anos. Se você sonha com ele orando por você, isso é maligno, é bom, é o quê? Eu acredito que isso daí é de Deus purinho, que é um sonho. Então o que acontece? A unção é do Espírito. Aí nesse caso eu acredito que Deus está sinalizando a unção que você está recebendo, o que ele está liberando. Porque a pessoa vai morrer no físico, mas a unção não. Ela está viva. É o mesmo Espírito que libera. É como se fosse um símbolo aquela pessoa. Isso, Não quer dizer... é uma referência, digamos assim. Deus está mostrando para você uma referência. Ó, essa pessoa aqui, essa unção está vindo sobre você. E se for familiar, sonhar com pai, mãe, marido, esposa que faleceu, Aí tem algum significado? depende muito dos sonhos, pastor. Depende muito dentro dos sonhos. Tem pessoas que sonham com pessoas que já morreram, que estão presas emocionalmente. Não liberou perdão, ou se prendeu espiritualmente aquela pessoa quando morreu. Existem sonhos que Deus traz, e no sonho você lembra de uma pessoa que já morreu, mas no sentido de trazer paz para você. Então vai depender muito do contexto dos sonhos. Então não quer dizer, sonhou com pessoa morta, familiar, é algo maligno. Então depende do contexto. É porque assim, os sonhos, a interpretação, ela depende do contexto. A gente não pode pegar um símbolo isolado, né, e tratar aquele símbolo como o significado geral do sonho. Precisa ter o contexto dos sonhos. Então vai depender muito. Por exemplo, tem gente que sonha com casa que já morou há tanto tempo. E aí na casa aparece ali a avó que morreu há mais de 20, 30 anos. O que Deus está sinalizando ali? Normalmente, que aquele tempo em que aquela pessoa estava, áreas daquele momento do passado da vida daquela pessoa que estava ligado àquela estação, não foi bem resolvida. É igual sonhar, o que eu mais recebo lá, o que significa sonhar com ex. São relacionamentos que não foram tratados. De alguma forma você fugiu ao invés de resolver o relacionamento. Então existe como se fosse pendências. E aí Deus está sinalizando, porque algo lá atrás está segurando você, está retendo você de avançar. O Caio fala do livro, ele está lançamento, né? Esse livro aqui, Sonhos, Dimensões Proféticas. Ó, o lançamento tremendo. E aqui ele fala de alguns tópicos, eu estava vendo aqui agora, os tópicos muito fortes que está escrito aqui. Deus fala através dos sonhos, dimensão bíblica dos sonhos, pesadelo, que ele falou agora há pouco, as fontes dos sonhos, observando os sonhos, elementos dos sonhos proféticos, interpretação dos sonhos. Mas o que eu achei interessante aqui, no dicionário, no final, cores e o seu significado. As cores têm a ver, eu sonhar com verde, azul. Tem. As cores, e tudo com base bíblica, pastor. Tudo tem referência bíblica, né? Por exemplo, dourado significa a glória de Deus, a presença de Deus. Então existem cores específicas, aí a gente colocou algumas coisas que senão ia virar de fato um dicionário grande de sonho, mas tem um intuito ali de trazer algumas direções para os irmãos, mas sempre lembrando que toda interpretação ela provém do Senhor. Então o dicionário ele tem como dar um norte, mas toda interpretação ela vem do Senhor. E aí você vai pegar o contexto dos sonhos para poder discernir aquilo que aquele sonho está falando. Igual algumas pessoas falam para mim, é claro que você já está falando do contexto, mas nesses dias eu recebi muitas pessoas falando que sonhando com piolho, tirando da cabeça, ou às vezes de outra pessoa, ou de si mesmo, achando piolho. Tem algo bem específico sobre isso? Pastor, de piolho, uma vez Deus me deu discernimento sobre dardos inflamáveis. Sendo dardos inflamáveis sobre cabeças de pessoas, sobre setas, né, espirituais. Um dia eu estava ouvindo o sonho de uma irmã e ela falava, toda vez que eu arrancava um, parecia dois, ia multiplicando. E aí Deus falou, isso daqui são dardos que você está recebendo na sua mente. E aí eu comecei a conversar com ela e realmente, a mente dela de uma hora para outra começou a entrar em paranoia, em confusão. Então um dos significados que Deus me deu foram dardos, ataques espirituais. Só que eu não generalizo. Por quê? Porque Deus pode trazer outro significado para outra pessoa. É igual eu costumo dizer,
Quando a gente fala de leão na Bíblia, a gente só pensa em Jesus, né? Leão da tribo de Judá. Só que a palavra diz que o diabo também está ao nosso derredor, como leão, buscando a quem bramar. Nós falamos sobre a serpente. Aí a gente fala que toda serpente simboliza o diabo, mas aí vem o Senhor e fala para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar sobre o madeiro, e lá no Evangelho de Mateus diz que representava Cristo, que estava tirando toda a maldição. Aí como é que fica?